Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o futebol brasileiro. Quais os limites do futebol brasileiro? O que tem dificultado de atrair jogadores de mais qualidade de outras nacionalidades que não sejam as sul-americanas. Muito raramente se vê jogadores de fora, jogadores europeus, jogadores asiáticos atuando no futebol brasileiro. Então, no vídeo anterior, vamos começar por aqui. No vídeo anterior, eu estava comentando sobre o Lucas Paquetá no Flamengo. Eu disse que não teria a necessidade, não valeria a pena o investimento, não pela qualidade do jogador, porque sim, ele agregaria muito a equipe do Flamengo, mas pelo fato de que o Flamengo, trazendo o Paquetá, ele não agregaria tanto no nível de futebol da equipe do Flamengo, no sentido de distanciar aqui no futebol brasileiro. Por quê? Porque eu imagino que a qualidade do time do Flamengo já está beirando o teto do que um time do futebol brasileiro pode chegar. Por exemplo, o mais próximo ali seria o Palmeiras, porém o Palmeiras não tem um elenco qualificado como o do Flamengo. O Cruzeiro também não tem um elenco qualificado como o do Flamengo. Então talvez investir 40 milhões de euros, por exemplo, em um meia que vai chegar, vai qualificar o elenco realmente, mas não vai distanciar tanto o Flamengo de um outro clube brasileiro, já que o Flamengo se encontra muito próximo do teto ali do que um clube sul-americano poderia chegar. Por que eu vejo isso? Eu imagino assim, se cata o Lucas Paquetá, traz ele para o futebol brasileiro, adiciona ele ao Palmeiras, eleva muito o nível do Palmeiras. Se adiciona ele a um Cruzeiro, a um Botafogo, a qualquer outro clube brasileiro, ele vai elevar o patamar da equipe. Ao Flamengo, ele vai chegar, vai acrescentar ali no meio de campo, vai provavelmente ser titular e vai qualificar o elenco. Mas a distância do Palmeiras para o Flamengo vai aumentar tanto? Ao meu ver, não. Vai aumentar sim um pouco, mas não tanto quanto poderia, entendeu? Porque o Flamengo já tem qualidade de sobra, já é uma equipe que está beirando o teto do que o futebol sul-americano poderia alcançar, agora atualmente falando. Aí eu queria entrar nesses tópicos, falar um pouco sobre esse assunto. Por exemplo, tem muitos jogadores que, por exemplo, são reservas de clubes grandes europeus, clubes médios europeus, jogadores de clubes médios, que provavelmente agregariam muito se viesse ao futebol brasileiro. O que a gente vê chegando no futebol brasileiro? Geralmente jogadores brasileiros que se consagraram na Europa e retornam, jogadores brasileiros aí, por exemplo, que já não tem tanto mercado no futebol europeu, jogadores sul-americanos de muita qualidade que chegam e ficam por aqui, mas por que um europeu, um jogador europeu de nacionalidade europeia não vem para o Brasil? Um jogador de muita qualidade que tenha nacionalidade, sei lá, asiática, não vem para o Brasil. Africanos não vêm para o Brasil. Bom, a questão dos africanos eu posso relevar falando assim, por exemplo, questão de investimento, de olheiros, de garimpar jogadores. Mas os europeus que chegariam e agregariam no futebol brasileiro. Você imagina que um jogador do Betis, um jogador que atua no Sevilha, um jogador que atua num time médio italiano, um time médio alemão, um time holandês, mesmo os maiores holandeses, eu acredito que um clube como o Flamengo poderia sim equiparar salários, pagar melhor do que esses clubes também, já que o Flamengo tem um orçamento muito alto. E jogadores que atuam nesses clubes, mas não têm um salário tão alto, que não chegariam a nível Flamengo, a qualidade do jogador, mas que poderiam agregar a outros clubes brasileiros. Por quê? Porque eles não vêm para o Brasil. A atratividade já começa nisso. O futebol europeu. Todos sabemos que lá é o centro do mercado da bola, lá é o centro do futebol, vamos dizer assim. Centro do futebol é na Europa. Um jogador europeu de 27, 28 anos, que talvez não tenha mais pretensões
para chegar num time grande da Europa, será que ele não conseguiria chegar e jogar no time brasileiro? Eu vejo que muitos jogadores de qualidade poderiam sim atuar no futebol brasileiro, porém o futebol brasileiro não consegue atrair. Primeiro pela localização. A localização onde a gente se encontra não é tão privilegiada com relação aos europeus. A questão é que aqui não tem a atratividade de uma Champions League, aqui não tem a atratividade de você poder jogar contra os melhores jogadores do mundo. Agora, isso é apenas um fato. A gente tem que levar em consideração qualidade de vida, tem que levar em consideração a educação. Muitos jogadores preferem jogar mesmo que num time pequeno, um time médio ali do futebol europeu, a vir para um mercado como o Brasil. Já que aqui a qualidade, mesmo aqui recebendo mais, mesmo aqui podendo pagar mais, já que aqui não tem educação, a educação básica do Brasil é muito fraca, muito ruim, a qualidade de vida do mercado brasileiro, segurança, seriam coisas que o jogador pesa ali porque a família, o jogador tem muitas coisas que ele coloca em haver na hora de tomar decisões. E claro, também falta muita sondagem. Eu acho que os clubes brasileiros já não arriscam. Não pensam, eu vou consultar o fulano de tal ali que é, sei lá, espanhol, que atua num time médio ali da Espanha. Tem 26, 27 anos, não tem pretensão de subir para um clube de patamar maior. Então ele acaba ficando ali jogando em times médios da Espanha, times médios europeus, mas que talvez no futebol brasileiro agregaria muita qualidade. Mas os clubes brasileiros não sondam, eu imagino que não sondam, né? E mesmo sondando, eu imagino que seria difícil de atrair, devido à qualidade de vida que eles possuem no país atual deles. Então eu imagino assim, o teto do Brasil, do mercado sul-americano, seria mais ou menos o que o Flamengo é hoje. São jogadores brasileiros de qualidade que viriam retornariam para o Brasil. Jogadores como o Jorginho, jogadores como o Pedro, Gerson, que retornou para o Cruzeiro agora. Jogadores que não deram certo na Europa, mas que aqui eles demonstram muita qualidade. E jogadores também como, por exemplo, o Saúl é um caso à parte. O Saúl, ele não conseguiu se destacar depois que ele saiu do Atlético de Madrid, passou por Chelsea, não conseguiu se destacar num time lá da Espanha, um time médio que ele tinha sido emprestado, não me recordo o nome. E o que tinha sobrado para ele agora, antes dele vir para o Flamengo, era um clube turco, time pequeno da Turquia. O Flamengo acabou se tornando mais atrativo, porque aqui ele teria a possibilidade de conquistar títulos, além de ganhar dinheiro. Então, o teto seria mais ou menos o que o Flamengo é. Você traz jogadores sul-americanos, aí nós vemos o Arrascaeta, você traz jogadores de qualidade que são brasileiros que não conseguiram se destacar na Europa, e o Flamengo acabou arriscando e conseguindo a contratação de Saúl para o mercado brasileiro. E por isso eu acredito que chegou ali no padrão mais ou menos do que o futebol brasileiro poderia alcançar. Claro que seria maravilhoso se todos os clubes brasileiros conseguissem chegar num patamar de qualidade de elenco como o Flamengo tem atualmente. Elevaria muito o futebol brasileiro, mas não é o caso, né? Não é algo viável no momento, é algo que eu imagino que nem vai acontecer devido à desorganização do futebol brasileiro. Também você imagina que todos os clubes tivessem condições como o Flamengo e todos os clubes tivessem elencos mais qualificados. Talvez o futebol brasileiro fosse mais atrativo pela competitividade, que o futebol brasileiro é um campeonato competitivo, é um campeonato de mais qualidade, eu vejo, do que muitos campeonatos como o campeonato holandês, o campeonato português, mas acaba que a localização onde o Brasil se encontra com relação a esses campeonatos não é atrativa, a qualidade de vida não é atrativa e a organização do campeonato também não é atrativa. Então é um dos fatos que, são vários fatos na verdade, que acabam atrapalhando o crescimento do futebol brasileiro. Você imagina que se todos os clubes tivessem uma qualidade de elenco como a do Flamengo, talvez umas peças saindo ali da Europa, saindo de outros clubes médios ali da Europa, conseguiria ser atrativo para trazer aqui para o Brasil. Mas
não é todos os clubes que têm o patamar como a equipe do Flamengo, não tem qualificação como elenco do Flamengo e não tem dinheiro como o Flamengo também, né? Bom, essa é a opinião que eu tenho com relação ao mercado do futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo bateu próximo ali do teto do que um clube pode alcançar. E eu acho que os outros clubes, devido à desorganização, na verdade, né? A falta de organização dos outros clubes, dificilmente vão bater de frente com o Flamengo num curto período daqui, vamos dizer, daqui para frente aí, num curto período, a médio prazo. Eu acho que talvez Palmeiras e Cruzeiro, que estão investindo bastante e tem uma organização, o Cruzeiro no caso com o investimento do Pedrinho, né? São clubes que podem ali dar uma beliscada, atrapalhar um pouco o Flamengo, mas apenas isso. Eu não vejo que são clubes que competiriam frequentemente com o Flamengo, tipo assim, em questão de qualidade, em questão de elenco. Então, eu vejo que falta muito para o futebol brasileiro se tornar atrativo, falta organização de uma liga específica para o futebol brasileiro e falta qualidade de vida no país também, que poderia tornar atrativo. A gente vê o Memphis aí, o Depay no Corinthians, que é uma coisa muito aleatória, que Saúl no Flamengo já é aleatório, mas o Memphis no Corinthians se tornou mais aleatório ainda. Porém, é coisas que dificilmente a gente vai ver. São valores exorbitantes para tornar atrativo para esses jogadores e mesmo assim é difícil de se contratar jogadores dessas qualidades. Então, pessoal, por hoje é isso. Essa é o que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham que precisa melhorar no futebol brasileiro para qualificar, para poder ser mais atrativo para jogadores de fora, jogadores que atuam no mercado europeu ali, na segunda prateleira ali, mais ou menos para baixo, que poderia qualificar muito o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro não tem abertura para esses jogadores. Esses jogadores não se sentem atraídos para vir jogar aqui. Fechou? Então deixa aí nos comentários a sua opinião, diga o que você acha. Aproveita, já deixa o like no vídeo para ajudar a gente, compartilha esse vídeo, porque a gente está tentando crescer o canal aqui, começamos agora recentemente. Então compartilha o vídeo, curte, ativa o sininho das notificações e logo mais a gente está de volta com um vídeo novo, fechou? É isso, pessoal, valeu!